Fala pessoal, beleza? Pessoal, a pedidos aí de os inscritos, eu tô fazendo esse vídeo para poder passar algumas considerações sobre a distorção de crossover e o que isso ocasiona aí nos amplificadores. Bom, primeiro vocês têm que entender que a distorção de crossover é uma distorção onde você passa de um polo para o outro. Vou desenhar aqui para vocês. Então tá aqui, o sinal vem, ele entra em corte e prossegue negativo e positivo. Isso aqui eu estou analisando uma onda senoidal. Então essa distorção de crossover, ela entra em corte nessas regiões que eu estou 0,7 e menos 0,7. Então a tensão de 1,4 volts. Então essa região é uma região crítica que a gente precisa corrigir. Então o amplificador de classe B, ele gera esse tipo de distorção pela falta de polarização adequada para ele se tornar um amplificador classe AB. Então o pessoal fala muito sobre amplificador classe B e classe AB, classe A. A questão é o seguinte, gente: ninguém vai fazer um amplificador para ter perda. Então o que foi que aconteceu? Pegaram o melhor do classe A, que é a polarização, e o melhor do classe B. Então o melhor do classe B é economia de energia. E o melhor da classe A, do classe A, é a qualidade do áudio. Então fizeram o classe AB. Então o classe AB nada mais é do que colocar aqui nessa região uma tensão, uma corrente suficiente para retirar o efeito do crossover na mudança de um polo para outro. Então o ajuste de bias é o que a gente está tratando aqui. Ele faz justamente a condição do transistor trabalhar numa polarização que permita ele não utilizar mais a zona de crossover, de mudança. Então com isso, o que acontece com o equipamento? Ele utiliza técnicas de polarização, porque bias é polarizando, né, em inglês. Então ele vai polarizar a base de cada drive desse aqui de forma a unir esses dois pontos, ou seja, a senoide vai ser assim, igual a do classe A. Por que o classe A não tem o efeito crossover? Porque é todo ele feito em um transistor, ou seja, toda amplificação é feita em um transistor só. Como não dá para fazer isso no amplificador classe AB, nós elegemos uma unidade do amplificador. No caso, eu trabalho muito o meu VAS em classe A, porque é um transistor só, trabalha naquele efeito da gangorra, ok? A gangorra, ela vai funcionar aqui, nesse ponto, o VAS. Então, aqui é o ponto quiescente do amplificador, ou seja, onde ele vai ficar em equilíbrio, porém não vai ter a região de crossover. Então o meu VAS, eu trabalho ele em classe A, ou seja, um transistor somente, operando em 360 graus, ou seja, ele vai variar para você ter a variação de áudio na saída, né? Você gerar o áudio na saída, você dá uma variação da senoide de acordo com a amostragem de entrada do amplificador. Então nada mais é do que uma cópia. Então quando você copia o sinal de entrada e quer colocar ele com determinada amplitude na saída, você reduz
a impedância, ou seja, observe que os amplificadores trabalham tipicamente aí 47K, 33K, 39K, 56K e entregam na saída 8,4 ohms. Não é isso? Então é esse o efeito que o amplificador faz. Ele reduz a impedância para ter maior amplitude na saída. O processo que isso é feito, no caso de um classe A, você tem uma eficiência de 50%, e no amplificador de classe AB você tem uma eficiência maior, de 65% em torno. Já o classe B, ele não tem muito desgaste quanto à polarização, ou seja, ele fica desligado no momento que ele está operando sem sinal, ele fica uma linha, então essa linha não consome porque não tem energia de bias, ok? No bias. Então, o que acontece quando você coloca os diodos ou um transistor multiplicador de VBR? O diodo, ele vai dar uma queda de tensão de 0,7. Então eu tenho aqui 1,4 volts, que é o que a gente precisa para remover esse crossover. Lembrando aqui a análise, ou seja, quando abaixa a tensão de 0,7, ele entra em corte. Quando abaixa mais de menos 7, ele também entra em corte. Então ele só vai conduzir a partir de menos 8, tensão que é o polo negativo, e aqui a partir de 0,8. Então, gente, essa é a região que a gente chama a região de corte do transistor, onde o efeito do multiplicador de VBE é fazer um controle. Só que no caso com o transistor aqui, com o diodo, você com aquecimento nessas unidades aqui, você promove a redução da resistência interna do diodo. Então é como se você tivesse aqui juntando essas duas pontas aqui, que aí você vai estar trabalhando com um amplificador classe B. Então quando você junta essas duas pontas aqui, você fecha um curto, ele vai trabalhar sem o bias. Então o bias controla, tá vendo? Isso aqui é uma rede resistiva de divisória, onde você tem aqui, você controla a corrente de polarização do transistor do bias, e você coloca a corrente que você deseja na saída. Então você pode aqui botar nessa unidade aqui com bias avançada, que a gente chama de um pseudo classe A, ou seja, ele não está operando em classe A porque ele está afastado. Se você deixar aberto muito, os transistores vão aquecer de saída, vão aquecer bastante, e você vai ter uma perda de calor. Então, o que atrapalha nos equipamentos eletrônicos é o calor, gente. Então, o classe A, ele tem uma qualidade um pouco melhor do que o AB, porém, o preço que você paga por essa qualidade é muito em relação ao que você pode aproveitar do amplificador. Então isso aqui, gente, é uma dica para vocês que trabalham aí com manutenção de amplificadores e que estão dispostos aí a aprender um pouco mais os mistérios, que não é tanto mistério assim, dos amplificadores de potência classe AB. Então a maioria do segredo de controle do amplificador é justamente esse tipo de etapa aqui. Então a manutenção crítica, que a gente chama ajuste, que tem que ser feito, principalmente quando você troca os transistores por outros valores, você tem que observar o beta, porque esses cálculos aqui, ó, eles são baseados no beta de cada transistor, que é o ganho de cada transistor. Então se você substitui o transistor sem prestar atenção muito bem e não faz o ajuste de bias, corre o risco de você estar trabalhando aí com a distorção de crossover ou aquecendo demais os drives aí, os transistores de saídas. Então o beta ele é utilizado para cálculo de polarização do transistor, a fim de você ter um controle de bias adequado, que você supere aquele 1,4
1.4 volts. Então você tendo aqui ó, a diferença aqui de 1.4 volts é a condição básica para você operar ele fora do crossover. Depois você vai fazer o cálculo baseado nos ganhos dos transistores, para que vocês desenvolvam o perfeito ajuste. Outra pergunta que o pessoal me pergunta, outra dúvida, é você adicionando os diodos ou transistor, se isso aqui tem que estar próximo ao dissipador de calor. Gente, é uma coisa bem simples. Se você coloca esses dispositivos, esses componentes aqui, no caso os diodos, junto da fonte de calor, o calor vai afetar diretamente os componentes, reduzindo aqui a resistência e com isso ele reduzindo a corrente de polarização. Então isso é um efeito que a gente chama de evitar a avalanche térmica. Ou seja, se você deixar esses dispositivos distantes da fonte de calor, que são os transistores de saída, quando o amplificador estiver com excesso de corrente ou um excesso de temperatura, ele vai atuar diretamente no transistor, nos diodos, o que tiver. Mas se esses não estiverem acoplados termicamente, eles não vão sentir a diferença e não vão agir, ou seja, vão manter a característica de ajuste que você predeterminou. Porém, como os transistores vão estar lá na temperatura alta, eles vão mudar a sua resistência e vão modificar o cálculo, ou seja, a avalanche térmica ela vai existir baseado na corrente que você setou no seu multiplicador de VBE ou número de diodos que você adicionou aí para fazer o ajuste de bias. Então, gente, é um assunto delicado, então prestem atenção vocês que fazem manutenção de amplificadores. Quando substituir, ver o beta, procurar o máximo possível refazer o ajuste de bias. Então você precisa ter conhecimento para fazer isso. E um dos maiores criadores de problema aí para o amplificador é o ajuste de bias. Beleza, pessoal? Então a dica aí para vocês, conhecendo um pouco mais aí sobre o ajuste de bias, não tem nenhum mistério, tá? Então esse é um cálculo de polarização simples, não tenho que fazer cálculo complexo, um lei de Ohm praticamente, utilizando o beta. E aí você tem as características do seu amplificador definido aí pelo o nosso multiplicador de VBE ou diodo, né? Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, muito obrigado aí por assistir nossos vídeos e fiquem com Deus.